gente vai mudar um pouco de assunto aqui para falar um pouco de política nacional. A gente vai conversar com o Guilherme Amado sobre os planos do Eduardo Bolsonaro, que está de olho na presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Amado, boa noite, seja muito bem-vindo, querido. Boa noite, Gabi, boa noite, Juliano, boa noite, Chico, boa noite, comunidade. Tá de olho não, ele já pegou para ele, tá no acordo que foi feito entre o PL e o Hugo Mota para que o partido apoie a unção, não vou nem chamar de eleição, a unção do Hugo Mota ao cargo. Tá decidido que o Eduardo Bolsonaro fica com a Comissão de Relações Exteriores, que ele já tinha tocado, já tinha presidido em 2019. Vocês lembram aquele ano em que o pai o cotou, indicou, né, para ser embaixador do Brasil em Washington e depois teve que recuar porque não teria os votos suficientes no Senado. Naquela ocasião, o Eduardo presidiu a Comissão de Relações Exteriores, teve que fazer um curso de política externa, teve um professor que é um técnico da comissão, um assessor técnico da comissão, que deu aulas particulares para ele, ir à casa dele, ensinava ele política externa, e ele usou, naquele momento, a comissão como palanque no início do governo do pai, e agora vai usar na véspera de um ano eleitoral em que ele é citado pelo próprio Jair Bolsonaro como um nome possível para concorrer com o apoio dele caso ele mantenha a sua inelegibilidade. Eu achei interessante justamente essa estratégia de querer a presidência da Comissão de Relações Exteriores, né? O que ele tem a ganhar com isso, Amado? Acho que você pode explicar para a gente. E, lembrando, a gente falou do Eduardo Bolsonaro aqui ontem, no ICL Notícias segunda edição, porque ele saiu ali na coluna do Hélio Gaspari, né, que trouxe uma reportagem que aponta o Eduardo Bolsonaro como um dos mais radicais na defesa do golpe pelo Mauro Cid, que aponta o Eduardo Bolsonaro, né? Saíram detalhes nessa delação justamente na coluna do Hélio Gaspari, e agora o Eduardo Bolsonaro querendo voltar ao posto que já ocupou em 2019. O tema de relações exteriores, Gabi, é o tema principal da carreira política do Eduardo Bolsonaro. Não tem absolutamente nada a ver com São Paulo, o mandato dele, que foi quem o elegeu. Ele é um parlamentar, um político que se movimenta o tempo inteiro com contatos no exterior, né? Seja na América Latina, seja nos Estados Unidos ou até em outros lugares, né? Ele fez diversas viagens aos Emirados Árabes, à Arábia Saudita, e faz conexões com diferentes personagens da direita mundial, principalmente da extrema-direita mundial, para colocar o bolsonarismo, colocar o pai nesse circuito dessa internacional populista, digamos assim. E a Comissão de Relações Exteriores é fundamental para ele, né, nesse sentido, porque ele pode usar aquilo ali de palanque para fazer conexões com os Estados Unidos, principalmente, porque vamos lembrar que ao longo desse ano a gente vai ver uma intensificação desse movimento de a família Bolsonaro tentar trazer o Donald Trump para o processo do Jair Bolsonaro, né, no inquérito do golpe, principalmente, que é o mais sério dos três inquéritos em que o ex-presidente foi investigado, que deve ser denunciado nos próximos dias, e usar a Comissão de Relações Exteriores para isso é bastante possível. Ele pode ali fazer agendas no exterior como um presidente da Comissão de Relações Exteriores, usar essa credencial, né? Atacar também a política externa do governo Lula por meio da comissão, instrumentalizar a comissão para isso. E, enfim, eu considero que foi, de certa maneira, um presente que foi dado ao Eduardo Bolsonaro pelo Hugo Mota, vai ser um presente, também pelos outros partidos que apoiam o Hugo Mota, que deixaram que ele se movimente para pegar essa presidência, né? Boa noite, Amado. Tudo bem? O Eduardo Bolsonaro, quando passou pela presidência da Comissão de Relações Exteriores, enfim,
fez de tudo para transformar a comissão exatamente num palanque de polarização política, o que é relativamente fácil, porque não é uma comissão que trata de orçamento, não é uma comissão que trata de políticas públicas, né, que estão em disputa também, diferente de outras comissões onde são aprovadas leis que impactam a vida direta das pessoas, e isso eventualmente pode gerar algum tipo de moderação no discurso desses radicais, né, que eventualmente podem ter algum tipo de questão a perder ali, algum interesse em jogo numa comissão, por exemplo, de agricultura, segurança, meio ambiente, educação ou saúde. No caso da Comissão de Relações Exteriores, é uma comissão, vamos dizer assim, eminentemente política, né? Óbvio que são aprovadas coisas importantes nessa comissão, mas ela é, sobretudo, um palanque para fazer disputa política. O Eduardo Bolsonaro fez isso, na época, com muita força, com a Maria Corina Machado, que era e segue sendo das principais lideranças da oposição na Venezuela, e com a Ione Sanches, né, que é aquela blogueira cubana de nascimento, mas que é ou foi, pelo menos por um tempo, uma das grandes vozes dissidentes do governo cubano. E eu queria te perguntar, portanto, qual que você imagina que deva ser a agenda do Eduardo Bolsonaro num próximo mandato? Óbvio, o apoio ao Donald Trump e o alinhamento automático aos interesses dos Estados Unidos certamente vai acontecer, aqui também em relação ao Milei, né? Mas se pode haver algum outro tema que a gente não está enxergando, seja no que diz respeito à relação das Forças Armadas, por exemplo. O Exército Brasileiro tem vários instrumentos de cooperação com outros exércitos, com outras forças armadas. Se pode ter aí interesses estrangeiros de olho na riqueza brasileira e que possa encontrar na Comissão de Relações Exteriores um canal de acesso ao governo e ao Brasil. Como é que você acha que vai ser a agenda do Eduardo Bolsonaro? E eu adorei o termo que você usou, nessa unção do Hugo Mota, né? Porque não é eleição mais sem graça. Eu acompanhei várias eleições na Câmara, essa vai ser talvez a mais sem graça que a gente vai ter nos últimos anos, né? Exatamente. Eu acho que você citou os dois pontos principais, né, Donald Trump e o Javier Milei. Agora tem também a questão dos fugitivos brasileiros que estão no exterior, não só do 8 de janeiro, mas de antes disso. Então você tem o Oswaldo Eustáquio na Espanha, você tem o Alan dos Santos nos Estados Unidos, você tem diversos fugitivos do 8 de janeiro em países vizinhos, na Argentina, por exemplo. Eu acho que é um tema que ele pode instrumentalizar a Comissão de Relações Exteriores para tratar disso. Essa narrativa de que o Brasil virou uma ditadura, está a caminho de uma ditadura, ela encontra muito ressonância com esses aliados da extrema-direita em outros países. Então, eu vejo o Eduardo Bolsonaro usando a comissão para fazer essa política que interessa à extrema-direita brasileira e interessa à extrema-direita desses países também. Porque é interessante, por exemplo, para o Milei ter um brasileiro com um cargo importante como esse, de ser presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, atacando a esquerda argentina, né? E vamos lembrar que existe uma concertação que eu considero que ainda está numa fase bem anterior aonde ela pode chegar, de uma construção de uma extrema-direita regional forte, né? Eles já têm contatos em diversos países vizinhos. Eu acho que não é uma coisa ainda muito orgânica, não é muito forte, mas ano após ano isso vai se fortalecendo. Então vão haver os Bolsonaros e os Mileis com cada vez mais clareza na Bolívia, né, que tem uma extrema-direita atuante, vai haver na Colômbia, na oposição ao Gustavo Petro, né, os atores da direita colombiana, muitos deles se extremando também, e em cada um dos nossos países vizinhos a mesma coisa. Na América Central, você tem uma extrema-direita cada vez mais forte, além, claro, da extrema-direita americana. A quem vai interessar fortalecer essas forças políticas aliadas e alinhadas à ideologia desse Partido Republicano Trumpista em cada um dos países da América Latina.
E o Eduardo, ele é um player importante nisso, né? Agora, você tocou num ponto que é interessante, que é a questão dos militares, porque a comissão é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa, né? Então, assuntos de defesa vão passar por ali também. Todos os assuntos relacionados à defesa passam por ali. Não que os bolsonaros precisem de uma comissão para ter uma interlocução com militares. Agora, talvez com os militares que estão no comando das três forças hoje, que certamente se esforçam para manter uma distância da família Bolsonaro, inclusive por uma questão de passar ao governo Lula um mínimo de segurança institucional, né? Se houvesse uma proximidade desses comandantes com a família Bolsonaro, ou eles estariam trocados ou a gente estaria em uma situação institucional muito estranha. Mas talvez possam usar, é uma coisa que não tinha me ocorrido, pensei agora nisso no momento que você falou, possam usar a comissão para se aproximar dos militares que estão, neste momento, no comando das três forças, né? Amado,